E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a gente continuar falando da fraude à execução no CPC? Então, eu estava comentando com vocês no nosso último vídeo que a caracterização da fraude à execução, ela se dará após a abertura de um prazo, de 15 dias, para que o terceiro adquirente possa se manifestar, o que se dará através de uma ação chamada embargos de terceiro. Os embargos de terceiro, eles estão previstos no artigo 674 e seguintes do CPC, mas também existe previsão específica no artigo 792, parágrafo 4º, que é exatamente o dispositivo legal que trata da fraude à execução, dizendo que o juiz, antes de declarar a fraude à execução, terá que dar ao terceiro adquirente a oportunidade de se defender, de se manifestar, tentando demonstrar a sua boa-fé através dessa ação chamada embargos de terceiro. Os embargos de terceiro serão a ação utilizada exatamente porque o terceiro adquirente, ele é, como o próprio nome diz, um terceiro estranho àquele processo. Ele não é nem o autor, nem o réu daquela demanda, ou nem o exequente, nem o executado. Mas ele, em princípio, praticou com o réu ou o executado, que é o alienante, um negócio jurídico fraudulento. Então, antes do juiz caracterizar a fraude à execução, dele reconhecer, que o ato foi praticado em fraude à execução, ele deve dar a esse terceiro adquirente a oportunidade dele se manifestar. Essa defesa será feita em 15 dias a contar da intimação, para que ele se manifeste, através dessa ação chamada embargos de terceiro. Pois bem, o que ele pode demonstrar, pessoal, nesses embargos de terceiro, que o terceiro adquirente ele pode alegar para tentar se esquivar da fraude à execução, ou seja, para tentar evitar que esse bem que foi adquirido venha a ser constrito, venha a ser penhorado e levado à expropriação judicial para o pagamento da dívida que o alienante, devedor, possui ali com aquele credor. Porque percebam, como eu disse a vocês no vídeo anterior, não há necessidade de ação buscando a prolação de decisão judicial desconstitutiva do negócio fraudulento. Simplesmente porque o negócio não vai ser invalidado. Ele continuará sendo válido. Ele só não produzirá efeitos em relação ao credor. Mas ele só não produzirá efeitos em relação ao credor se ficar demonstrada a má-fé do terceiro adquirente. Então, percebam que aqui eu tenho uma diferença interessante em relação à fraude contra credores. Eu disse para vocês, lá no nosso primeiro vídeo, que para a caracterização da fraude contra credores, há a necessidade da demonstração do eventus domini, que é caracterizado pela insolvência do devedor, e do consilium fraudis, que é a fraude bilateral. Esse consenso, esse conluio entre adquirente e alienante na intenção de fraudar credores. O Código de Processo Civil, lá no artigo 792, ele não exige a prova do consilium fraudis na caracterização da fraude à execução. Por isso que eu disse, a fraude à execução é um vício mais grave do que a fraude contra credores, é inclusive capitulada como crime no artigo 179 do Código Penal, coisa que a fraude contra credores não é, e ela tem menos requisitos a serem preenchidos. Você não precisa de ação pauliana, você não precisa de sentença desconstitutiva do negócio fraudulento, ele continua sendo válido, só não é eficaz em relação ao credor. Você também não precisa do consilium fraudis. A lei não exige a prova do consilium fraudis, mas exige a prova da má-fé do terceiro adquirente. Ou seja, o terceiro adquirente ele vai ser intimado para, em 15 dias, oferecer embargos de terceiro, caso queira, e nesses embargos de terceiro, será ônus do terceiro adquirente provar a sua boa-fé. E aí eu queria que vocês observassem, porque isso é extremamente relevante, que a boa-fé de que trata o artigo 792, parágrafo 2º do CPC, é a boa-fé objetiva. Por que eu quero dizer isso? Porque boa-fé objetiva é dever de cuidado, é norma de conduta. Então, o artigo 792, parágrafo 2º do CPC, ele diz o seguinte, olha, nos negócios não sujeitos a registro, para que o terceiro adquirente demonstre a sua boa-fé, ele deve provar que praticou todos os atos e adotou todas as medidas de cautela exigidas por lei no momento da aquisição do bem. Então, ele tem que provar, por exemplo, que ele pegou as certidões negativas de feito
que ele foi até a Justiça Estadual, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, o Juizado Especial da comarca onde reside o vendedor do bem e na comarca da situação do bem, e que ele buscou certidões negativas de feito, certidão que diga que não existe nenhuma ação contra o vendedor, o alienante, capaz, né, de reduzi-lo à situação de insolvência ou capaz de utilizar aquele bem que está sendo adquirido para o pagamento da dívida. Agora, se o bem estiver sujeito a registro, dentre as medidas, né, as cautelas que devem ser adotadas pelo terceiro adquirente, está, obviamente, buscar no próprio cartório de registro de imóveis ou junto ao Detran, por exemplo, na matrícula do bem, a existência desse gravame. Então, verifique, né, se existe, por exemplo, sobre aquele bem que você está adquirindo, uma hipoteca, um usufruto, uma penhora ou qualquer outro gravame que pode fazer com que aquele bem que está sendo adquirido venha a ser utilizado para o pagamento de uma dívida. Porque se isso acontecer e ainda assim o credor adquirir o bem, ficará caracterizada a fraude à execução. Então, olha que diferença, né, da fraude à execução em relação à fraude contra credores. Enquanto na fraude contra credores eu vou observar o concilium fraudis, essa intenção fraudulenta do alienante e do adquirente em conjunto, aqui na fraude à execução eu não preciso do concilium fraudis. A única coisa que a lei exige é a prova da má-fé do adquirente. Então, na verdade, e aí vocês devem observar isso também porque é importante, não é o credor que tem que provar a má-fé do terceiro adquirente. O artigo 792, parágrafo 2º, combinado com o parágrafo 4º, deixam muito claro para a gente que a prova da boa-fé objetiva deve ser feita pelo terceiro adquirente. Então, observem isso. Antigamente, né, vocês podem até observar a súmula 375 do STJ, que já caiu em total desuso, apesar de ainda não ter sido formalmente revogada, mas a súmula 375 do STJ, ela dizia que a caracterização da fraude à execução, ela dependia exatamente da averbação da penhora na matrícula do bem do devedor ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Só que, ao contrário do que previa a súmula 375 do STJ, que é uma súmula, pessoal, lá de 2009, antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, ela previa que cabia ao credor provar a má-fé do terceiro adquirente, algo que era quase impossível, muito difícil de ser provado. E aí veio o Código de Processo Civil atual, que é o CPC de 2015, e inverteu essa lógica. Então, olha, não é o credor que tem que provar a má-fé do terceiro adquirente, é o terceiro adquirente que tem que provar a sua boa-fé. E quando a gente fala de boa-fé aqui, a gente está falando de boa-fé objetiva. Então, ele tem que provar que adotou todas as cautelas exigidas por lei no momento de adquirir aquele bem, que ele buscou as certidões negativas de feito, né, para saber se existia alguma demanda tramitando contra o vendedor na comarca onde é o seu domicílio ou no local da situação do bem, capaz de reduzi-lo à insolvência ou capaz de levar com que aquele bem seja o responsável pelo pagamento daquela dívida, se ele buscou, né, se o nome do devedor está negativado nos cadastros restritivos de crédito, na dívida ativa, se ele buscou verificar se tem alguma averbação de algum gravame, uma penhora, um arresto, uma hipoteca na matrícula do bem do devedor antes de adquirir o bem. Então, boa-fé objetiva é isso, é norma de conduta, é dever de cuidado. É provar que adotou as cautelas necessárias para que aquele bem tenha sido adquirido de boa-fé. Do contrário, o terceiro adquirente poderá perder o bem em virtude da caracterização da fraude à execução, sem prolação de sentença invalidando o negócio. O negócio perante terceiros continua sendo válido. Ele só não produz efeitos em relação ao credor, nos termos do artigo 792, parágrafo 1º do CPC. Então, é muito importante a prova dessa boa-fé objetiva do terceiro adquirente, né? E aí é importante vocês observarem que essa súmula que eu mencionei, a súmula 375 do STJ, ela não foi formalmente revogada ainda pelo STJ, mas com o Código de Processo Civil atual, ela caiu em desuso, quer dizer, ela perdeu a sua razão de ser. Por quê? Porque ela dizia que a prova da má-fé do adquirente, como eu disse, deveria ser feita pelo credor.
Na prática, a gente via que era muito difícil isso acontecer. Era muito difícil para o credor provar que o terceiro que adquiriu o bem o fez na intenção de fraudar o credor, né? Na intenção de, em conluio com o alienante, evitar o pagamento daquele débito. Então, muito mais fácil o que o Código de Processo Civil atual faz lá no artigo 792, parágrafo 2º. Ele transfere o ônus da prova para o terceiro adquirente. E o terceiro adquirente, então, fica com o encargo, né, com o ônus de provar a sua boa-fé, o que ele o fará através dos embargos de terceiro. E ele tem 15 dias. É importante vocês observarem também esse prazo de 15 dias, porque se vocês olharem o artigo 675 do CPC, quando ele fala dos embargos de terceiro, o prazo que ele traz, regra geral, é que os embargos de terceiro poderão ser propostos a qualquer tempo no curso do processo de conhecimento, até o trânsito em julgado da decisão, e até 5 dias, né, após a alienação, a arrematação ou a adjudicação do bem, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Esse prazo não é o prazo previsto no parágrafo 4º do 792. Ele diz que o juiz, verificando que existe ali um terceiro interessado em virtude da constrição judicial, ou da ameaça de constrição judicial daquele bem, ele próprio tem que intimar esse terceiro e conferir a ele um prazo, então, de 15 dias para se defender por meio dos embargos de terceiro, tá certo? Antes da gente finalizar o nosso assunto, eu queria trazer para vocês uma regra super interessante, trazida pelo artigo 792, parágrafo 3º do CPC. O que esse dispositivo legal vai dizer para a gente? Ele vai dizer o seguinte: considera-se em fraude à execução o negócio jurídico praticado após a citação válida da pessoa cuja personalidade se pretende desconsiderar. Então, aqui nós estamos falando do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é uma modalidade de intervenção de terceiros, prevista no artigo 133 a 136 do Código de Processo Civil, e que é muito comum, principalmente no curso do processo de execução ou da fase de cumprimento de sentença. Embora nós saibamos, né, que a desconsideração da personalidade jurídica ela pode ser requerida a qualquer tempo no curso do processo de conhecimento e também no processo de execução ou fase de cumprimento de sentença. Mas é muito comum que o autor ingresse em juízo contra a pessoa jurídica e que, proferida uma sentença contra a pessoa jurídica e transitada em julgado essa sentença, na execução, iniciada a execução e não localizados bens da pessoa jurídica passíveis de penhora, o exequente vem a pedir a desconsideração da personalidade jurídica para tentar atingir o patrimônio dos sócios. E aí a pergunta que a gente faz, né, e o código dá uma resposta bastante interessante para a gente, é a seguinte: se o sócio aliena os seus bens após a citação válida da pessoa jurídica, mas antes dele, sócio, ter sido validamente citado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a alienação destes bens será considerada em fraude contra credores ou será considerada em fraude à execução? Pelo que a gente estudou, né, se a gente for analisar, seria hipótese de fraude contra credores. Porque, veja, ainda não foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no momento em que o sócio, prevendo e sabendo que a pessoa jurídica não terá como arcar com o pagamento daquela dívida, começa a alienar os seus bens, a transferir os seus bens de forma fraudulenta para o nome de terceiros, a fim de evitar que, no futuro, no curso do processo de conhecimento ou da execução ou fase de cumprimento de sentença, venha a ser desconsiderada a personalidade jurídica a fim de atingir o seu patrimônio pessoal para o pagamento de dívidas da pessoa jurídica. Então, o interessante é que o Código de Processo Civil ele traz uma hipótese de que não é fraude contra credores, e sim fraude à execução. E isso é que é interessante. Porque ele diz o seguinte, lá no artigo 792, parágrafo 3º do CPC. A partir do momento em que a pessoa jurídica foi validamente citada, a alienação de bens dos sócios, ocorrida antes mesmo da citação válida do próprio sócio,
no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, já será considerado um ato praticado em fraude à execução e não em fraude contra credores. Por quê, né? Por que o Código de Processo Civil ele traz essa previsão? Porque ele sabe que os sócios, pelo menos em regra, né, pessoal? Os sócios conhecem a realidade da pessoa jurídica. Eles estão por dentro da existência daquele processo, daquela ação que foi proposta contra a sociedade empresária. E se eles conhecem a situação financeira da pessoa jurídica, eles sabem que a pessoa jurídica não terá condições financeiras de arcar com o pagamento daquela dívida. E aí, antes que se peça a desconsideração da personalidade jurídica para que se possa legitimamente atingir o patrimônio do sócio, o sócio precavido, né, na intenção de evitar o pagamento da dívida da pessoa jurídica com o seu patrimônio próprio, ele já vai se movimentando. Ele já começa a transferir os seus bens para o nome de terceiros, para fraudar o credor lá naquele momento, após a desconsideração da personalidade jurídica. Então, me parece que o legislador andou muito bem quando ele disse, opa, não adianta, né, tentar alienar, transferir os seus bens para o nome de terceiros sócios antes do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, antes de ser citado nesse incidente, para que não fique caracterizada a fraude à execução, e sim, se for o caso, a fraude contra credores. Porque a partir do momento em que a pessoa jurídica, que é a personalidade que se pretende desconsiderar, foi validamente citado, o ato praticado pelo sócio já será considerado um ato fraudulento praticado em fraude à execução, e não em fraude contra credores. Então, é uma hipótese muito interessante, trazida pelo 792, parágrafo 3º do CPC, tá certo? Bom, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado, né, para saber diferenciar essas hipóteses de fraude contra credores de fraude à execução, porque, como eu disse a vocês, é algo que o advogado civilista, ele encontra rotineiramente, também um advogado que atua na área trabalhista, né, enfim. É algo que a gente encontra rotineiramente, aquele que vai lidar com a situação de cumprimento de obrigação de pagamento de quantia certa, né, pagamento de dívida, rotineiramente a gente percebe que o devedor, ele tenta fraudar na tentativa desesperada de evitar o cumprimento da sua obrigação ou o pagamento da dívida. Então, o advogado tem que estar muito atento para verificar se o ato é fraudulento, se é caso de fraude contra credores ou fraude à execução, para ele saber como agir no curso daquele processo, ou antes mesmo da propositura da ação, por meio da propositura de uma ação pauliana, se for o caso, ou se ele for advogado do terceiro adquirente, para tentar interpor aí embargos de terceiros, né, tentando provar a boa-fé objetiva desse terceiro adquirente, enfim, vai depender muito de quem o advogado está auxiliando ali, né, quem ele está patrocinando na causa, se o devedor, se o credor, se um possível terceiro adquirente. Então, essas regras são fundamentais para que a gente possa manusear corretamente, né, o processo em favor do nosso cliente, a depender do caso concreto, ok? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para ver sobre fraude à execução no Código de Processo Civil. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo e que continuem comigo aí nos estudos do processo civil. Um forte abraço a todos e até mais.